Imagine a cena, você chega para trabalhar em sua empresa, liga o computador e um aviso aparece na tela, que diz que seus arquivos foram sequestrados e que se você não pagar um resgate, perderá seus dados para sempre. Parece coisa de filme? Bom, esse crime existe e está cada vez mais comum. Saiba o que é o ransomware e como se proteger. Quem explica pra gente é André Torrieri, Microsoft Certified System Engineer desde Windows 2000J, com certificações VMware, WatchGuard e Trend Micro, empreendedor e diretor técnico da Simeon. André, o que é o ransomware e qual que é a importância desse tipo de ataque cibernético nos dias atuais? Bom, o ransomware, a palavra ransomware vem ransom, de resgate. Então ele é um software, ele é um vírus, ou utilizando a terminologia mais técnica, ele é um malware que sequestra a informação do usuário. Então ele sequestra o bem mais precioso de uma empresa, ou de um usuário em particular, um usuário doméstico. E uma vez sequestrado esse dado, essa informação, que pode ser qualquer tipo de informação, desde uma planilha, um documento do Word, um conjunto de fotos, ele pede um resgate para esse usuário. Então o usuário tem que pagar em uma moeda de internet, que a gente chama de Bitcoin, para ter acesso de novo a essa informação. O cybercriminoso só devolve para ele a senha para decriptografia via pagamento pela internet. E o que as empresas podem fazer para se prevenir desse tipo de ataque? Bom, basicamente seria investir em duas frentes, tanto em tecnologia, então ter boas ferramentas de tecnologia, ferramentas integradas, ou seja, uma ferramenta que atua lá na estação do usuário da empresa, no endpoint, como a gente chama, mas que também conversa com a ferramenta que está lá no gateway de internet, que controla a entrada do fluxo de e-mails, por exemplo. Então, ter boas ferramentas, ferramentas integradas e que enxerguem essa ameaça de forma específica, quanto também investir na frente de educação do usuário. O ransomware ele não entra ou ele não infecta uma máquina sozinho. Precisa haver uma ação do usuário, normalmente clicar em um determinado link que chega por e-mail, para começar todo o processo de infecção. Então, se eu pudesse dar 2 direcionamentos, eu daria: olha, vamos olhar o teu ambiente de ferramenta tecnológica e ver se elas atendem essa necessidade, se estão bem configuradas, e vamos educar os seus usuários para que eles não cometam o erro de clicar onde não deve. A gente vê bastante notícias disso em vários lugares do mundo. O Brasil também está sofrendo com esse tipo de ataque? Sim, o Brasil, na verdade, ele é um berço para qualquer tipo de ataque. A gente tem um histórico, e assim, acredito que muitas pessoas que vão ver esse vídeo que a gente está fazendo vão se identificar, de um malware chamado Bunker. É um malware para usuário de banco, então aquele que simula o site de um banco específico, de um Bradesco, de um Itaú da vida, que vai lá e rouba informação. Por que tem tanto isso no Brasil? Exatamente por aqueles 2 pontos que a gente falou agora há pouco sobre ransomware. Não existe um investimento correto em tecnologia e muito menos a educação para o usuário. Então, se acaba tendo no Brasil um volume maior de infecções. Só para você ter uma ideia, os dados que a gente tem do comecinho desse ano, do primeiro semestre, diz que 1/4 de toda a infecção de ransomware que aconteceu no Brasil aconteceu em equipamentos do governo, nas 3 esferas: federal, municipal e estadual. Então a gente pode ver que não é só o usuário, não é só a empresa, o governo também já não está devidamente preparado. Então acaba sendo aí um chamativo muito grande para quem desenvolve malware, esse nosso mercado. E que tipo de soluções que a Simeon traz ao mercado para essa dor? Legal. Bom, nós temos bons parceiros tecnológicos para que a gente possa ofertar boas soluções tecnológicas. Eu faço questão de citar 2 parceiros aí, que é a Trend Micro, está muito voltada para essa área de segurança e tem soluções, como eu disse há pouco, tanto para o endpoint, tanto para a estação do usuário da empresa, quanto também para o gateway, aquela máquina que compartilha a internet, quanto também para os servidores, as máquinas que hospedam efetivamente essa informação tão preciosa para a empresa. Então a Trend consegue, dentro de uma esfera de proteção, entregar para o cliente um produto diferenciado em termos tecnológicos
que olha a ameaça do ransomware de maneira muito específica, muito clara. E a Simel entra como um serviço de tomar conta desse ambiente, de apoiar o cliente na devida configuração, nos ajustes, no acompanhamento. Sempre digo que a ferramenta de segurança é como um cão muito bravo. Se você não for lá e não der água, não der comida, ele vai morrer. Então, solução de segurança é a mesma coisa. Então, tem que ter alguém que vai lá e toma conta dessas soluções. E a gente entra com a divisão de segurança, a SIMEOS, para poder fazer essa gestão junto com o cliente. Inclusive, recentemente fizemos uma palestra para um grande número de usuários, uma empresa aqui de Ribeirão Preto, teve um resultado muito positivo e a gente vê, à medida que a gente vai falando dos erros comuns que os usuários cometem, eles vão se identificando, falam, poxa, eu faço isso, poxa, eu também faço isso. A gente percebe isso pela risadinha que a pessoa dá. Fala, eu passo por isso, eu faço isso. E muitas vezes são coisas simples, coisas às vezes até inocentes, que acabam criando um transtorno enorme para a corporação como um todo. André, para quem está começando, que dica que você daria para quem está entrando no empreendedorismo, está começando a empreender? Bom, é um clichê, mas é verdade. Tem que acreditar e acreditar muito no que está pensando, no que está idealizando. Empreender mistura muito a questão do sonho com a realidade. Empreender é realmente transformar aquilo que você sonhou em realidade. A gente sabe o quanto que é difícil, muitas vezes, realizar as coisas do jeito que a gente sonhou. Então, a primeira dica seria, olha, acredita muito e saiba ou esteja pronto para adaptar o teu sonho para a realidade, para que ele possa acontecer. Às vezes a gente tem aquele sonho daquela coisa ideal e fica buscando sempre o ideal e acaba não realizando nada. Então sonha grande, começa pequeno, né? Pode sonhar muito grande, mas começa pequeno, faz as coisas acontecerem, que à medida que o tempo vai passando, você vai tendo tempo e você vai tendo gás. Você vai vendo as coisas acontecerem, isso vai te dando um gás e você vai cada vez crescendo mais. E de repente aquilo que você sonhou lá atrás, para tudo que você tinha imaginado, muda completamente. E aí você está lá de novo, sonhando coisas novas. É isso. Beleza. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço.